E já peço para a deputada Yara Bernardes se posicionar. Falará pelo Partido dos Trabalhadores, deputada Yara Bernardes. Senhor presidente, senhores deputados, professores que nos acompanham, os alunos que estiveram aqui, toda a mesa, me sinto muito honrada de representar o Partido dos Trabalhadores nessa sessão solene, penso eu, acompanhada pelo Brasil todo, nessa discussão toda que nós temos hoje, comemorações pelo Brasil afora, do Dia dos Professores, professores e professoras, como é a maioria da nossa categoria. Sou de família de professores, minha irmã, minha mãe, começou a lecionar no Rio Grande do Sul, em escolas rurais, me formei assim, inclusive minha militância política, e como de muitos companheiros aqui da bancada do Partido dos Trabalhadores, foi na luta pela educação. Sindicato dos Professores de São Paulo, a POSP, num período, inclusive, que nós não tínhamos o direito de sindicalização. A POSP era uma associação de professores, como muitas pelo Brasil afora, e na ditadura militar nós não podíamos ter sindicatos defendendo a educação e as nossas categorias. Me formei desta forma, na luta sindical, e tínhamos, como temos hoje pelo Brasil afora, isso é bom, manifestações em que reunimos até mais de 100 mil professores em São Paulo, reivindicando plano de carreira, melhores salários, melhores condições de trabalho. Fazíamos isso no estado de São Paulo e essas lutas se repercutiram pelo Brasil afora e foram, naquele momento, uma das maiores frentes de enfrentamento à ditadura militar. Aqui foram colocadas questões muito sérias com relação à profissão, a necessidade da valorização dos nossos profissionais da educação. Tivemos pontos muito positivos e avanços no nosso país, que vieram, inclusive, significativamente após o governo do presidente Lula, um cidadão que não teve o direito à educação, como milhões de brasileiros não tiveram, e que foi um dos que deu início a um dos maiores investimentos na área da educação, como nós tivemos no nosso país. Com criações que, inclusive, vieram desta casa. A construção do Fundeb e do próprio piso salarial nacional que nós tanto falamos aqui hoje. A expansão da universidade pública, o ProUni, a expansão dos institutos federais, o Proinfância, como você destacou aqui a questão da creche e a pré-escola, o nosso deputado Chico Alencar, o Plano Nacional de Educação, que está nesta casa para ser aprovado, no Congresso Nacional para ser aprovado, e a grande meta para os próximos 10 anos, a destinação dos recursos do pré-sal, eu queria destacar aqui que foi a presidenta Dilma que de fato bancou esta questão da utilização dos recursos do pré-sal para a educação, e isso vai ter que influir no nosso piso salarial nacional dos professores, que tem que ser respeitado. Uma lei que foi construída após o Fundeb nesta casa e tem que ser respeitado. Talvez nós cheguemos agora, e eu me lembro quando o ministro Mercadante assumiu, quero parabenizá-lo por isso. No seu primeiro discurso, isso inclusive me sensibilizou muito, ele apontou para a questão da alfabetização na idade certa. E que a valorização do professor alfabetizador, que eu considero no setor educacional um dos mais importantes, uma das profissões mais nobres, que é a do professor alfabetizador, que todas as atenções do Ministério seriam dadas a esta fase de ensino, inclusive com recursos, bolsa, formação profissional. Chegou, acho que penso, nesta casa, e existem várias propostas tramitando aqui, sendo debatidas, nós nos debruçarmos sobre a questão do regime de colaboração para o pagamento do piso salarial nacional. Não podemos, de maneira alguma, permitir retrocessos, como querem os governadores com relação a isso. Mas sim, e encerrando, senhor presidente, acharmos fórmulas, e nós vamos nos debater sobre isso, inclusive na Comissão de Educação, que eu tenho agora a presidência da subcomissão sobre financiamento da educação, de nos debruçarmos, Câmara e Senado, sobre as propostas todas que estão tramitando, que nos darão, teremos que apontar, penso que a desta casa terá que apontar
o regime de colaboração do governo federal, do Ministério da Educação, com governadores e prefeituras, para que não haja nenhum tipo de retrocesso no piso salarial nacional que nós construímos nesta casa, que tem que ser cumprido e agora aprimorado. Tanto a legislação do Fundeb, que eu fui relatora nessa casa, que nós ajudamos a construir, e esse regime de colaboração, que penso a União deve assumir imediatamente, para que não haja retrocessos, para que os professores sejam respeitados, e o respeito vem também de um plano de carreira, para encerrar, senhor presidente, de um plano de carreira que eu acho que deve ter parâmetros nacionais, e esta casa pensa assim também, e um piso salarial nacional que tem que ser recuperado desde aquelas lutas que nós fazemos da década de 70. E o regime de colaboração finalmente implantado, porque para isso apontou o ministro Mercadante no seu discurso de posse, para isso aponta a presidenta Dilma, cada vez que se refere à educação, se refere ao regime de colaboração e ao piso salarial nacional, a recuperação da dignidade dessa profissão no Brasil. Então é para isso que nós apontamos, e tenho certeza que esta casa, todas as bancadas, deputados e senadores que têm o seu foco voltado para a educação, acharemos uma boa proposta que dará uma resposta ao Brasil com relação à retomada da nossa dignidade, da profissão dos professores no nosso país, evidentemente, um piso salarial e uma carreira condizentes a esta tão nobre profissão. Muito obrigada, senhor presidente. Eu nem poderia estar pedindo isso, porque até extrapolei um pouco o tempo, mas nós temos 22 deputados inscritos. Eu gostaria de pedir aos nobres colegas para a gente obedecer o limite do tempo. E convido imediatamente para fazer uso da palavra o deputado Onofre Santo Agostinho, do PSD. Ele está com problema. Está prestigiado. 22 deputados. 3 da tarde. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,